Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos bem-vindos. Pastor Darley Frois trazendo aqui para vocês um aviso deixado pelo Senhor Jesus, porque nós estamos vendo aí, infelizmente, muita gente está voltando, não está prosseguindo na jornada espiritual, está abandonando a vida eterna, porque as coisas não estão sendo do jeito que a pessoa precisa, ou do jeito que a pessoa quer, ou do jeito que a pessoa carece. Não quer passar por tribulações, não quer passar por provações. Ah, mas eu pensei que não seria assim e ninguém me falou nada. Gente, deixa eu mostrar para vocês aqui o que está escrito em Mateus, capítulo 26, versículo 31. Então Jesus disse a Pedro e aos demais apóstolos: todos vocês esta noite vão se escandalizar em mim, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois de eu ressuscitar, irei adiante de vocês para Galiléia. Mas Pedro insistia: Senhor, ainda que todos se escandalizem, eu não vou me escandalizar. Ainda que todos te abandonem, eu não vou te abandonar. Mas o Senhor Jesus disse a Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, disse Pedro, ainda que seja necessário eu morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram a mesma coisa. Mas o Senhor Jesus disse a Pedro: ainda nesta noite, antes que o galo cante 3 vezes, você vai me negar, vai dizer que me conhece. Gente, o que nós temos aqui? Nós temos aqui nessa escritura o Senhor Jesus sendo muito honesto com os apóstolos. E esta mensagem, tá? Ela é distribuída depois para os que vêm. Isto é, os que vêm depois a crer em Cristo não podem dizer que não foram alertados. Vai ter sofrimento, vai ter perseguições, vai ter tribulações, vai ter provações, vai ter teste. Tem uma parte aqui das Escrituras onde o Senhor chama a Pedro e diz: Pedro, tome cuidado, porque o diabo pediu para cirandar contigo. Essa expressão cirandar, segundo aqui as Escrituras, significa que Satanás viu como Pedro era afoito. Na hora de andar por cima das águas, ele andou. Na hora de reconhecer quem era o Messias, ele acertou. Na hora de ver Jesus glorificado no episódio de Elias e Moisés, ele estava lá. Então Satanás temeu e viu que Pedro era um tremendo potencial na mão de Deus. Então ele pede para provar, para cirandar, para mexer com Pedro, para levá-lo a uma situação de vergonha. Por quê? Para enfraquecer o homem de Deus, para levá-lo depois a uma consciência presa em um episódio em que ele negou ao Senhor Jesus. Tanto é que quando o Senhor Jesus é preso, quando o Senhor Jesus é levado para a casa de Anás e depois para a casa de Caifás, todos os discípulos, como o Senhor Jesus havia dito, abandonaram ao Senhor. Agora Pedro, preso na sua afirmação, porque ele tinha dito: ainda que me seja necessário morrer, eu vou permanecer firme. Eu não vou negar, Senhor. Eu vou permanecer leal, não vou desistir. Agora, por causa de sua afirmação, todos os discípulos foram embora, cada um para sua casa, se escondendo com medo, porque o alvoroço foi grande. Eles estavam pretendendo matar o Senhor Jesus e também matar todos os apóstolos. O Senhor Jesus viu a Pedro, que o seguia de longe, mas chegou uma mulher e disse: ei, você estava com ele. Aí Pedro negou pela primeira vez: eu nem conheço esse homem, como eu estaria com ele? Outra ocasião veio uma outra pessoa e disse: espera aí, eu acho que eu te vi na hora que a gente prendeu ele. Pedro disse: não, você deve estar me confundindo com alguém. Lá na frente, uma outra pessoa viu Pedro se aquietando altas horas da madrugada e disse assim: não, certamente você é discípulo dele,
porque você parece demais com ele. E Pedro começou a espraguejar, e a blasfemar, e a murmurar, e a dizer muitas coisas feias. Não conheço esse homem, nunca o vi. Gente, é aqui que está a questão. Você precisa entender que o Senhor Jesus já nos advertiu. No mundo tereis aflições. Vocês vão passar por momentos difíceis, mas tenham bom ânimo. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Nós precisamos ir em frente, independentemente da circunstância ou da situação. Pedro ficou tão envergonhado com o que ele disse, como um homem que andou por cima das águas, viu a glória de Deus, viu o Espírito Santo descer em forma corpórea de pomba sobre o Senhor Jesus, ouviu a voz do grande e eterno Deus dizendo: este é o meu filho amado, ouçam o que ele tem a dizer. Disse que não negava o Senhor. Pedro ficou tão envergonhado que ele voltou para a sua vida de pescador. Assim que o Senhor Jesus ressuscitou, ele disse aos discípulos: vão para Galiléia e avisem a Pedro que eu vou ter com ele. Não muito tempo depois, o Senhor Jesus apareceu outra vez às margens do mar. Pedro estava pescando. O Senhor Jesus instruiu eles a que jogassem as redes no lado direito do barco, porque eles estavam pescando e não pegavam nada. Quando puxaram a rede, estava cheia de peixes grandes, só peixes bonitos. Então eles conheceram que era o Senhor Jesus. Pedro se atirou na água, nadou até o Senhor, dobrou o joelho, pediu perdão, pediu misericórdia. E o Senhor Jesus disse: Pedro, eu te avisei. Pedro, eu te disse. Pedro, eu te alertei. Pedro, fica tranquilo. Isso acontece. O processo da conversão leva tempo. E Pedro está tão assim triste, tão envergonhado, que ele dobra os joelhos diante do Senhor Jesus e quer saber o que foi que aconteceu. Parece que eu vejo Pedro dizendo: Senhor, eu andei sobre as águas, eu vi a tua glória, eu presenciei a ressurreição de Lázaro, eu vi a multiplicação dos pães, eu pensei que isso tudo era o suficiente para me garantir uma fé inabalável, mas eu estava errado. E o Senhor Jesus disse: sim, Pedro. Quando você se converter, aí sim a sua fé será inabalável. E segundo a história da igreja, depois de um tempo, quando Pedro já era velho, já depois de muitos anos de experiência com Deus, ele foi crucificado de cabeça para baixo. E aí, crucificado de cabeça para baixo, não negou que conhecia o Senhor Jesus, mas morreu uma morte glorificando o nome do Senhor. Então, se você está passando por um momento difícil e você não entende o que está acontecendo, uma hora você está muito crente, depois você desiste, desvia e vai para o mundo. Não desista, persista. Você ainda não é convertido. Quando você se converter de verdade, o mundo perderá seu brilho e tudo que brilhará para você é a presença de Jesus, é a palavra do Senhor Jesus, é as coisas do Senhor. Então fica essa advertência para você: creia no Senhor Jesus e obedeça sua palavra e saiba que no mundo teremos aflições, mas nós devemos ir em frente, independente do que aconteça. Ache o que houver, vá em frente, faça a sua parte e deixe o resto com o Senhor Jesus. Deus te abençoe, um forte abraço e até breve.